Dado U, formado pelos elementos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, sejam A, x pertence a U, tal que x menor que 0, B, x pertence a U, tal que menos 3, menor que x, menor que 2, e C, x pertence a U, tal que x maior ou igual a menos 1. Determine. Nessa questão, nós podemos trabalhar o conceito de conjunto universo. Perceba que aqui nós temos um conjunto U, aí determinou quais são os elementos desse conjunto, e todos os elementos do conjunto A, B e C pertencem a U e têm uma determinada propriedade. Então perceba que nós temos aqui um conjunto que é para ser considerado como sendo todos os elementos, né, possíveis, que é o conjunto U. E quando isso acontece, nós podemos chamar esse conjunto U de conjunto universo. Antes até de ler as letras A, B, C e D, que eu já percebi que envolve operações entre conjuntos, eu vou representar os conjuntos A, B e C, né, enumerando seus elementos. Então vamos lá. Então o conjunto A está falando que são os elementos X, e X pertence ao conjunto U, né, que é o nosso universo, e o X tem que ser menor que 0. Então, olhando aqui para o conjunto U, aqueles que são menor que 0 são menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Então, o conjunto A é formado por esses elementos. Conjunto B. Lembra que em outro vídeo eu já dei a dica, né? Tá falando primeiro que o X pertence ao universo e nós temos, né, essa configuração, menos 3, menor que X, menor que 2. Tem um número à esquerda, um número à direita e o X está no meio. O que significa isso? Que o X é um número que está entre menos 3 e 2. Aqui não tem o símbolo de igual, nem aqui. Então é para excluir os extremos, né? Excluir tanto o menos 3, tanto 2. Então quem são os elementos que estão entre menos 3 e 2? Menos 2, menos 1, 0, 1 e só, né? Porque como não tem o símbolo de igual, não pode entrar o 2, nem o menos 3. E por último, nós temos aí o conjunto C. O X também pertence ao universo, né? Ao conjunto U. E está falando que o X é um número maior ou igual a menos 1. Veja que agora tem um maior ou igual. Então, pode entrar o menos 1. Então, entra o menos 1 e todos que são maiores que ele, desde que esteja nesse conjunto, né? Que é 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza, agora vamos resolver aqui cada uma das alternativas, né? Na letra A, lembra que esse símbolo aqui, né? Um U de cabeça para baixo, chama interseção. O que é interseção? É o que tem em comum. Então, eu quero A interseção B interseção C, ou seja, o que tem em comum nos conjuntos A, B e C. Os elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto A, no B e no C. O menos 4 não está em todos, o menos 3 também não, o menos 2 também não, o menos 1. Aqui, ó. Menos 1 é o elemento que está em todos. Eu não preciso olhar os outros, né? Porque já que não está no A, não vai estar nos 3 ao mesmo tempo. Então, quem que seria A interseção B interseção C? O conjunto formado pelo elemento menos 1. Porque ele é o único que está nos 3 ao mesmo tempo. Esse símbolo, na letra B, nós temos esse símbolo, o U, que significa união. Então, aqui nós temos A, união B, união C. O que seria isso? Eu quero juntar todos os elementos dos conjuntos A, B e C. Então, vamos lá. Eu gosto de começar aqui, né? Vou copiar já o conjunto A. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Vou acrescentar só aqueles que ainda não estão, né, na minha resposta. Porque o menos 2 e o menos 1 já está lá, não precisa repetir. Aí tem o 0 e 1. E faço a mesma coisa aqui. Já tem o menos 1, já tem o 0, já tem 1. Sobrou o 2, 3 e 4. Então, A união B, união C, é juntar todos os elementos de A, B e C, que seria aí esse conjunto que eu acabei de escrever. Lembrando que não precisa escrever novamente aqueles elementos que estão repetidos nos conjuntos. Na letra C, nós temos duas operações. C união com o B interseção A. E perceba que eu tenho aí um parêntese, né? E a gente fica pensando, né? Qual operação que eu tenho que fazer primeiro? Lembra da expressão numérica. A gente faz primeiro o que está dentro do parêntese. Então, vou fazer primeiro a interseção, depois fazer a união. Então, vamos pensar aqui primeiro, né? B interseção A. Elementos que estão em B e A ao mesmo tempo. Quem são eles? B e A ao mesmo tempo. Nós temos aqui o menos 2, né? E o menos 1. Agora, eu vou pegar o conjunto C,
união com esse conjunto que a gente acabou de encontrar. Então, vou unir os dois. E lembra da dica que eu dei, né? Eu gosto de copiar os elementos do primeiro conjunto e só ir acrescentando os outros. Então, aqui, vou copiar o conjunto C, né? Que é o primeiro. Então, vai ficar -1, 0, 1, 2, 3 e 4. E vou acrescentar os elementos que também fazem parte desse B interseção A, né? Que eu acabei de calcular. Que são -2 e -1. -1 já está aqui. Então, vou colocar só o -2 aqui, ó. Vou colocar na ordem crescente só para ficar bonitinho, mas eu poderia colocar ali na frente do 4. Tá certinho aí. E agora na letra D, nós queremos fazer B união A primeiro, depois fazer a interseção com o C. Então vamos pensar que nesse B união A é para juntar os elementos de B e A. Vou copiar de um primeiro conjunto e acrescentar os outros, né? Vou copiar aqui o A primeiro, estrategicamente. A ordem não vai importar? -4, -3, -2, -1. Esse é o A. Agora eu vou unir, né, com os elementos de B. O -2 e o -1 já está representado, então é só colocar o 0 e 1. Agora pediu para fazer esse conjunto interseção com C. Então, o que tem em comum, né, entre esse e o C? Então, o que tem em comum aí? O -1, o 0 e o 1. Então, aqui seria a nossa letra D. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre união, interseção e tenha outra operação que é a diferença, vou estar deixando aqui um vídeo no card, tá? Mas lembre-se, então, que o símbolo U representa a união, que é para juntar todos os elementos, e eu não preciso repetir aqueles que eu já coloquei. O U de cabeça para baixo é a interseção. São aqueles elementos que estão ao mesmo tempo naqueles conjuntos envolvidos, né? Que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, simultaneamente, que se repetem, tudo bem?